Você achou aí o livro de Ruth? Sem olhar no índice? Então, depois de Juízes, Ruth, capítulo 1:7. Quero falar sobre bênçãos, irmãos, hoje. Ruth. Vamos ler algumas partes de Ruth. Capítulo 1, versículo 1 a 7, o capítulo 2, versículo 8, capítulo 4, 13 a 17. Então, de 1 a 7, capítulo 1. No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Mahlon e Quelion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, eles se estabeleceram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos, depois morreram também os 2, Mahlon e Quelion, e Noemi ficou sozinha, sem filhos nem marido. Então com suas noras preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo nos campos de Moabe que ia haver visitar a seu povo, dando-lhes pão. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinha morado e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá. Agora no capítulo 2, versículo 8. Boaz disse a Ruth: Estás ouvindo, minha filha? Não vás respigar no outro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas criadas. E no capítulo 4, versículo 13 a 17. Assim Boaz desposou Ruth, que se tornou sua esposa. Uniu-se a ela e o Senhor deu a Ruth a graça de conceber, e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram então a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o seu nome seja célebre em Israel. Ele será para ti um consolador e um apoio na tua velhice. Pois quem o gerou é tua nora, que te ama, que para ti vale mais do que 7 filhos. E Noemi, tomando o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: Nasceu um filho a Noemi. E chamaram-no de Obed. Ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Sabe, irmãos, eu quero falar sobre bênçãos, mas eu acho que é importante que nós entendamos o que é bênção, qual a importância disso, nós precisamos ou não, e se qualquer tipo de bênção é importante para as nossas vidas ou nos faz feliz. Primeira coisa, porque às vezes pode ter alguém que tem uma visão muito franciscana da vida cristã e pode achar que bênção não faz parte da vida cristã. E o que será que a Bíblia diz sobre bênção? Então, em Deuteronômio 28, eu acho que não vai dar tempo, nosso tempo já foi, mas em Deuteronômio 28, de 1 a 14 e de 15 a 16, de 1 a 14, se você quiser anotar, depois você leia, mas ali, quando o povo estava na entrada de Canaã, eles tinham passado praticamente 40 anos no deserto, estavam para possuir aquela terra, e quando eles estavam se preparando para tomar a terra, Deus tinha falado que ele não iria entrar na terra, que ele iria morrer ali naqueles dias. Então Moisés chama o povo que o Senhor mandou, e Moisés fala para o povo: olha, se vocês andarem nos caminhos do Senhor, fizerem tudo aquilo das palavras desse livro, as bênçãos do Senhor serão sobre a sua vida. E ali nós temos muitas bênçãos, mas nós poderíamos juntá-las em 3: bênçãos materiais, bênçãos de ordem física do seu corpo e bênção espiritual. E Deus mandou que Moisés falasse quais seriam as bênçãos caso eles andassem na presença do Senhor, e falasse quais seriam as maldições também caso eles não cumprissem e não andassem na presença do Senhor. E as maldições também tinham a ver com coisas materiais, tinham a ver com a parte física do corpo e tinham a ver com a parte espiritual. Então ali no Velho Testamento e no capítulo 30, de 15 a 20, Deus, além de mostrar os 2 caminhos, faz ainda uma sugestão para o povo. Então Deus chamou aquele povo e falou: olha, vocês vão entrar para possuir essa terra, mas eu quero abençoar vocês. Agora, caso as suas atitudes, os seus comportamentos sejam errados, não vai haver bênção, vai haver maldição. Mas eu quero falar para vocês que escolham as bênçãos. Eu quero que vocês sejam abençoados.
e deixou que o povo escolhesse isso. Isso foi o que Moisés, em nome do Senhor, falou para aquele povo. Então nós olhamos que, se nós pegarmos o Velho Testamento, é muito claro na Bíblia que Deus quer nos abençoar. A lei, só que é algo que é opção, é algo que Deus coloca como uma condição das nossas vidas. Caso nós andarmos na presença de Deus e praticarmos aquilo que Ele fala, haverá bênçãos. Caso nós sairmos da presença de Deus e não fazermos aquilo que Ele diz, haverá maldição. E Ele ainda fala, olha, não escolha a maldição, não escolha as bênçãos, mas escolhe e veja o que você quer. Aí às vezes alguém pode falar, mas isso é lá no Velho Testamento, será que no Novo também é assim? Mas lá no Novo Testamento, lá em Efésios 1:3, Paulo diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Então, se nós temos lá no Velho Testamento Deus mandando nós escolhermos, lá no Novo Testamento Paulo está falando que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, se nós olharmos pela palavra de Deus, então nós poderíamos dizer que está confirmado que bênçãos faz parte da vida cristã. Fala para o seu irmão, Deus quer te abençoar. Não é invenção de nenhum pastor, não é invenção de nenhum homem. A palavra de Deus diz, Ele quer nos abençoar. Fala para o seu irmão de trás, Deus quer te abençoar também. Agora, se Deus quer nos abençoar, qualquer caminho de bênção, já que nós entendemos então, Deus quer me abençoar, é lícito que eu seja abençoado, Deus insiste para que eu seja abençoado, mas será que qualquer caminho me leva à bênção? Ou qualquer caminho que me traz uma bênção, que aparentemente é bênção, é válido? Não. E nós descobrimos o que é válido, o que não é válido, quando a bênção na sua vida fica claro que ela é uma consequência e não um objetivo da sua vida. Porque pelo que nós vimos em Deuteronômio, a bênção seria uma consequência de andar na presença de Deus e de fazer a vontade de Deus como Ele quer que seja. Então, seria uma consequência de fazer a vontade de Deus, eles seriam abençoados. Eles não deveriam buscar a bênção como objetivo, mas eles teriam as bênçãos de Deus nas suas vidas como consequência de uma atitude e de um comportamento. Se você tem as bênçãos como consequência, ela vai te ajudar a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque se você tem a bênção não como objetivo, mas como consequência, quando você pedir que Deus te prospere, essa prosperidade vai ser para que você possa prover a casa do Senhor. Quando você pede saúde, essa saúde virá para que você seja alguém que possa ser usado por Deus, que tenha saúde para sair, andar, pregar, evangelizar. Então a saúde sua será usada para um propósito de Deus. Se você às vezes quer se casar, se juntar a um relacionamento, você vai se juntar para que o seu propósito possa ser ampliado. Isso é quando você tem as bênçãos na sua vida como consequência. Mas quando você tem bênçãos na sua vida como objetivo, é o seu objetivo ser abençoado. Aí você está trocando as bolas, e nesse caso essas bênçãos não vão ser mais bênçãos, ela vai atrapalhar o propósito da sua vida. Porque imagina, se você pede prosperidade como um objetivo de vida, quando essa prosperidade vier, o que você vai fazer com ela? Às vezes você vai comprar uma casa de praia e vai para lá todo final de semana e jamais virá à igreja. Isso vai atrapalhar o seu propósito diante do Senhor, porque você está usando, você buscou aquela prosperidade como objetivo, e quando você teve ele em mãos, você vai fazer aquilo que der na sua cabeça, e dessa forma, aquilo que era bênção se transformará em maldição na sua vida. Suponhamos que a pessoa peça saúde para Deus. Se ele tem isso como objetivo de vida, ser saudável, ele vai querer usar a saúde que ele recebeu para usufruir de tudo quanto é coisa boa no mundo, e vai esquecer do propósito de Deus na vida dele, porque o objetivo dele era ser saudável. Se ele é saudável, ele conquistou o objetivo, agora ele vai desfrutar disso. Mas quando a saúde é uma consequência na minha vida, ela vai ser usada para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Então, irmão, fala para o irmão do seu lado, bênção tem que ser consequência e não objetivo de vida. Nós nunca podemos entrar na igreja ou chegar diante do Senhor com o objetivo de sermos abençoados, porque a Bíblia não te dá margem para isso. A Bíblia sempre coloca que as bênçãos são consequências de uma vida com Deus e não o objetivo de uma vida com Deus.
Agora, será que há necessidade de bênçãos nas nossas vidas? Será que nós precisamos ou nós podemos passar sem as bênçãos nas nossas vidas? Nós precisamos de bênçãos nas nossas vidas. Diga ao seu irmão, precisamos de bênçãos. Fala para ele, você tem que ser abençoado. Porque as bênçãos, irmãos, elas tornam a realidade prática, o nosso relacionamento com Deus. Ela nos dá assim, experiências para nós contarmos. A nossa vida, eu já falei isso aqui, é a história das nossas experiências. As experiências são as bênçãos de Deus sobre nós. Sem elas, eu diria que não há um propósito que vai ser completado. Nós temos um relacionamento com Deus que, se nós não tivermos experiências, bênçãos para contar, vai ser uma coisa muito teórica, uma coisa que está muito lá no céu. E a hora que você falar disso para os outros, as pessoas vão falar, mas esse Deus seu, e aí? O que é que acontece na sua vida? Você não tem nada para mostrar. Você precisa ter coisas, você precisa ter bênçãos, que nós chamamos de experiências, que depois no final você vai ver que bênçãos e experiências são a mesma coisa. Porque uma bênção, ela tem um final, que é uma experiência espiritual na sua vida. Então nós precisamos de bênçãos, porque sem elas, o nosso relacionamento com Deus vai ficar uma coisa muito etérea, uma coisa muito abstrata. Nós precisamos de coisas concretas, porque isso vai gerar mais fé, e quanto mais fé, mais experiência, mais perto do Senhor, mais bênçãos, e mais bênçãos, outros serão abençoados, outros virão para o Senhor ao ouvir a história das suas bênçãos, a história das suas experiências com Deus. Se alguém bem fala, eu fui curado, isso vai gerar fé na vida da pessoa, e aquela pessoa também vai ser curada. Eu me lembro quando eu entrei na igreja uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui, e eu fui curado de colite. Não sei se os irmãos sabem o que é isso, mas é uma inflamação no intestino grosso. Eu fui no médico, fiz o exame, e ele falou, olha, você tem colite. Eu falei, isso, como que resolve? Ele falou, não resolve, isso é crônico, você vai ter que fazer um regime assim, não pode comer isso, não pode comer assado. Eu fui para casa muito ruim, porque eu tive uma crise de colite depois de um jejum. E eu falei para ele, olha, eu estava jejuando, e ele falou, você jejuou, como que é isso? Eu falei, não, sou crente, jejuei, passei na quantidade de dias lá sem comer. Ele falou, você não pode fazer isso nunca, você vai morrer se fizer isso. Aí eu fui para a igreja assim, para baixo, muito ruim. Eu falei, mas Deus, eu quero jejuar, não posso jejuar agora, tem um problema físico que me impede de jejuar. E cheguei lá, entrei na igreja, a gente estava orando, era a hora da oração, estava lá meio triste, chegou um na outra, falou, o que foi? Eu falei, acabei de saber que eu não posso jejuar mais, velho. E ele falou, não, por quê? Eu expliquei, eu falei, não, vamos orar, então vamos. Aí começamos a orar. O Naor ajoelhou, pôs a mão aqui na minha barriga e começou a orar. E depois ele levantou, nós oramos, tinha umas 4 ou 5 pessoas lá. E ele falou assim, Wilson, eu não sei o que é isso, mas a hora que eu estava orando, eu vi algo que era assim, como se estivesse sendo cauterizado, um monte de feridinhas, de ranhuras. Eu não sei o que é isso. Eu falei, exatamente, isso é colite. Aí eu falei, bom, e aí? Eu falei, e agora? Eu creio ou não creio? O irmão deu uma visão, tá? Eu falei, não, eu creio. E eu falei, vou jejuar, nunca mais tive problema. Aí um dia eu falei, bom, eu tenho que tirar a prova. Fui no médico, no outro médico, fazer um exame mais ainda sofisticado que eu fiz primeiro. O cara fez o exame, falou, olha, você não tem nada. Eu falei, não, eu tinha. Ele falou, não, você nunca teve nada. Eu falei, eu tinha colite. Ele falou, não, você nunca teve colite. Eu falei, eu já tive colite. Peguei o exame, ele falou, não, esse exame está errado. Eu falei, olha, moço, é o seguinte, você acredita ou não acredita, é um problema seu, mas Deus me curou. Eu fui lá no médico, deu esse exame, eu orei, Deus me curou, aqui está o outro exame falando que eu não tenho. Se você quer acreditar, não acredita. Eu falei, cada um acredita no que quer. Mas acontece que aquela pessoa perdeu uma grande bênção de ter uma vida com Deus. Só que muitas pessoas lá na igreja, ao ouvir meu testemunho, foram curadas, porque a sua fé aumentou. Então aquela bênção de Deus, para mim, trouxe algo no meu espírito e outras pessoas foram abençoadas. Nós precisamos de bênçãos nas nossas vidas. Nós precisamos, na hora que estivermos pregando, na hora que estivermos falando, precisamos ministrar vida, precisamos ministrar coisas concretas, fato concreto, para que a pessoa olhe, creia e gere fé no seu coração. Diga para o seu irmão, você precisa ter bênçãos. Agora, uma bênção, irmão, material, sempre aponta para uma bênção espiritual. Fala isso para ele. Uma bênção material sempre aponta para uma bênção espiritual. Não esqueça disso. Daqui a pouco nós vamos juntar isso. Agora, onde que é que nós somos abençoados? Então nós já entendemos que Deus quer nos abençoar.
Nós precisamos das bênçãos para as nossas vidas espirituais, para que ela cresça, para que a gente tenha o que falar. Agora, onde que é que nós somos abençoados? Em qualquer lugar? Não. Nós não somos abençoados em qualquer lugar. A palavra de Deus diz lá em Efésios que nós somos abençoados e todas as bênçãos estão reservadas para nós nas regiões celestiais em Cristo. É esse o lugar de um crente ser abençoado, nas regiões celestiais em Cristo. Só que acontece que existem outros lugares onde aparentemente nós somos abençoados. E se nós não olharmos e não prestarmos atenção, nós vamos acertar bênçãos que não vão produzir uma bênção espiritual nas nossas vidas, porque elas são só bênçãos materiais. Qualquer bênção material que não produz uma bênção espiritual na sua vida, é algo que se perdeu, que não completou o objetivo. Porque o objetivo de Deus sempre é com seu espírito. Fala para o seu irmão, Deus está preocupado com o seu espírito. Agora, se Deus te deu uma bênção material, essa bênção tem que produzir na sua vida espiritual algo. Porque Deus é espírito e Deus trabalha com coisas eternas. Qual o interesse de Deus te dar algo que é material e que daí a pouco vai acabar ou vai se perder? Nenhum. O interesse de Deus é produzir algo na sua vida para a eternidade. Agora, Ele vai te dar algo material que vai produzir uma outra bênção espiritual na sua vida. E se isso não chegar a acontecer, essa bênção material vai ser para pouca coisa na sua vida, às vezes até atrapalhar a sua vida. Então nós temos vários locais, eu queria falar de pelo menos 3 lugares que nós podemos ser abençoados. Mas tem um lugar que é onde Deus quer te abençoar. Mas nós às vezes vamos para outros lugares fora dessa posição, onde Deus quer nos abençoar, para recebermos bênçãos. Mas são bênçãos que não vão produzir nas nossas vidas uma bênção espiritual. Eu gostaria de falar de pelo menos 3. O primeiro deles, os campos de Moabe. Repita para o seu irmão, os campos de Moabe, porque ele não esqueça disso nunca. Os campos de Moabe. Sabe, irmãos, os campos de Moabe, lá em Jeremias, se você quiser anotar, Jeremias 48:11, Deus fala que Moabe era um povo que nunca tinha sido tratado por Deus. Era um povo que estava parado. Ele usa a expressão que não foi colocado de vasilha em vasilha. Era como vinho que não foi passado de vasilha para ser depurado. Porque o vinho, naquela época, qual que era o processo? Punha numa vasilha, amassava a uva, punha ali na vasilha e a borra caía no fundo. Aí eles viravam devagar para a borra ficar ali. Aí ficava um tempo, aí a borra ia para o fundo novamente. Aí punha na outra vasilha, e assim até depurar o vinho. E a Bíblia fala lá em Jeremias 48:11 que Moabe, era um povo que não tinha sido passado de vasilha por vasilha, e por isso eles não tinham sido tratados. Então o campo de Moabe é um lugar onde tem a bênção de Deus, aparentemente, mas que no fundo tem borra, tem sujeira. É um povo que a bênção é uma bênção fácil, mas é algo que não produz uma verdade espiritual na minha vida, e como tal não vai me ajudar, vai me prejudicar. Então o primeiro lugar que nós podemos aparentemente ser abençoados são nos campos de Moabe. Agora nós temos também os campos de Judá. Fala para o seu irmão, campos de Judá. Agora, os campos de Judá é um lugar onde Deus controla. Sabe quando os israelitas saíram de Canaã, quando eles estavam para entrar na terra de Canaã, saíram do Egito e iam para Canaã, quando eles estavam para entrar em Canaã, Deus falou para eles assim: olha, deixa eu avisar algo para você, essa terra para onde você está indo é uma terra que mana leite e mel, mas não é a terra como no Egito, aonde você plantava, onde você regava, aonde você cuidava, como você cuida de uma horta. Na terra para onde você vai, é uma terra de montanhas e vales, onde eu cuido dela, onde eu controlo ela. Não é como você vivia lá no Egito. Aqui em Canaã as coisas funcionam diferente. Lá no Egito você controlava a sua vida. Lá no Egito você definia o que você queria, quando você queria, a hora que você queria aquilo. Aqui não, quem controla é Deus. Eu controlo, foi o que Deus falou para aquele povo. É uma terra de montanhas e vales. Quem consegue controlar montanhas e vales? Ninguém, só Deus. Então os campos de Judá é onde alguém entra, se converte, vem para a vida cristã, mas ainda quer viver da mesma forma como vivia lá no Egito,
controlando as coisas que lhe vêm. Então você precisa de algo, você fala, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Eu quero isso, eu preciso disso até tal dia, viu, Senhor? Então são aquelas pessoas que se converteram, mas ainda querem viver como se vivesse no Egito. Então eles estão à busca de bênçãos, só que quem trabalha nos campos de Judá dessa forma tem muitos problemas. É um lugar de ser abençoado, mas não é um lugar onde a bênção de Deus flui da forma como Deus quer que flua. E por fim nós temos os campos de Boaz. Sabe, irmãos, Boaz fala do templo dentro dos campos de Judá. Boaz e Jaquim era o nome de duas colunas que tinham na entrada do templo, duas colunas de bronze muito alta. Então uma chamava Jaquim, outra chamava Boaz. E uma outra tradução da palavra Boaz é: na força do Senhor o rei regozijar-se-á. Nos campos de Boaz nós somos também abençoados, mas nós temos que trabalhar bastante. Nós temos que insistir muito. A bênção vem sobre as nossas vidas porque nós contamos com a benevolência do Senhor da Seara. Mas nos campos de Boaz não sou eu que controlo. Eu coloco diante de Deus e a bênção vem, mas há a necessidade de uma intercessão grande diante do Senhor. Então nós temos aqui 3 lugares para nós sermos abençoados: os campos de Moabe, os campos de Judá e os campos de Boaz. E essa passagem que nós lemos fala sobre isso. Voltando ao texto que nós lemos sobre Ruth, olha o que é que fala. No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e essa ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamada Orpa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Malom e Quelion. E Noemi ficou sozinha, sem filhos nem marido. Então com suas noras preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo nos campos de Moabe que o Senhor visitara seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinha morado e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá. Então olha o que aconteceu com Noemi. Ela vivia nos campos de Judá e casou-se com Elimeleque e teve 2 filhos, Malom e Quelion. Agora, se você for estudar a palavra Elimeleque, significa Deus é meu rei. Se você for olhar a palavra Noemi, fala minha doçura. E Malom fala enfermidade e Quelion desfalecimento. Agora, por quê que esses nomes representam isso nessa história? Noemi vivia nos campos de Judá. Os campos de Judá, quando o povo entrou em Canaã, Deus falou: olha, vocês não podem viver aqui como vocês viviam no Egito. Se vocês vierem para cá e procederem da mesma forma, vocês nunca vão ter êxito. Então Noemi estava vivendo nos campos de Judá da forma como ela vivia no Egito. Ela queria ter o controle da sua vida. Agora olha o tanto que esses nomes são significativos, e eles apontam. Ela casou com Elimeleque. Nos campos de Judá, quem é o rei? É o Senhor. Elimeleque significa Deus é meu rei. E por isso ela vivia toda doce. Ela e Elimeleque, ela casou, e ali representa o governo de Deus naquela terra onde ela vivia. Só que ali teve fome. E quando teve fome, ela olhou para os campos de Moabe e resolveu ir para os campos de Moabe, porque lá estava havendo fartura, ali havia bênçãos, e ali onde ela estava era uma terra também de bênçãos. Mas ela, como estava vivendo de uma forma errada dentro do lugar que era um lugar abençoado, o que aconteceu na vida dela? Nasceram 2 filhos, e olha o nome dos 2 filhos, Malom e Quelion, que significa enfermidade e desfalecimento. Por que é que esses 2 filhos, que falam de algo interior, que veio do interior de Noemi, representam enfermidade e desfalecimento? Porque ela estava tentando viver de uma forma que não poderia viver ali. Deus falou: olha, aqui você tem que viver diferente, dependendo de mim, e não buscando bênçãos por bênçãos, mas vivendo comigo, e as bênçãos vão acompanhar a sua vida. Só que nesse relacionamento que ela teve com Elimeleque, onde
representa que Deus era Senhor da vida dela. Ela ainda queria ter o controle das coisas. É ela que sabia, ou ela que pensava que tipo de bênção ela precisava. Na primeira oportunidade que faltou pão, faltou alimentação, faltou bênção ali nos campos de Judá, ela deu uma olhada para os campos de Moabe e falou: eu vou comer lá. E todas as vezes que você estiver dentro da seara do Senhor, tentando viver como você vivia no Egito, o que vai produzir na sua vida é um malom e um quelion, ou seja, vai produzir enfermidade. E essa enfermidade vai gerar desfalecimento na sua vida. Será que isso não é essa história que aconteceu com Noemi? Não é a história das nossas vidas? Muitas vezes não é a forma como nós estamos vivendo. E aí o que ela ficou sabendo? Viu para o campo de Moabe, olhou para lá, viu bênçãos e resolveu mudar para aquele lugar ali. E foi para lá. Só, irmãos, que nos campos de Moabe, alguns textos na Bíblia falam sobre os campos de Moabe de uma forma assim, muito dura. Quando o povo estava para entrar na terra de Canaã, eles iam passando pelos campos de Moabe, que era uma planície muito bonita e que dava muitos frutos. Eles pararam ali. E ali os moabitas mandaram estar com os israelitas, mulheres, para que tirassem a santidade daquele povo, para que Deus pudesse amaldiçoar aquele povo. Porque Balaão, que foi chamado pelos moabitas para amaldiçoar aquele povo, quando tentou amaldiçoar, não conseguiu, e ao invés de sair maldição, saía uma bênção. Então Moabe, os campos de Moabe, nunca você vai ter bênção. Aparentemente era uma planície que tinha muitos frutos, mas tudo que parte de Moabe para a sua vida é para te prejudicar. Em Moabe, as bênçãos são o objetivo de vida. Só que em Deus nós não podemos ter isso como objetivo. Então o que aconteceu com Noemi? Ela foi lá para os campos de Moabe porque ela olhou aparentemente aquelas bênçãos que estavam à disposição. Ela estava vivendo nos campos de Judá, tinha todas as condições de ter uma vida abençoada, mas não teve porque estava vivendo de uma forma errada, buscando a bênção como objetivo de vida. E desse jeito ela jamais seria abençoada. Então faltou coisas a ela. Ao invés dela mudar o seu procedimento, o seu comportamento, o que ela fez? Ela foi lá para os campos de Moabe, porque lá apareceu que a bênção era fácil. E ela tentou se encher daquela bênção. Mas o que aconteceu ali? A primeira coisa que acontece quando você sai dos campos de Judá, quando você sai da presença de Deus e tenta buscar bênção como objetivo de vida, a primeira coisa que acontece é, o que a palavra de Deus diz? Diz que Elimeleque morreu. Quando Elimeleque morreu na vida de Noemi, o que isso estava apontando? Apontava que Deus deixou de ter o governo na vida dela. Deus deixou de ter o governo por quê? Porque agora ela não estava buscando mais Deus, mas ela estava buscando uma bênção em si. Ao invés de buscar o Senhor das bênçãos, ela passou a buscar a bênção. A bênção passou a ser o objetivo de vida, e não uma consequência de um relacionamento com Deus. E aí o que aconteceu na vida dela ali em Moabe? Elimeleque morreu. Deus deixou de ser o Senhor da vida dela. Quantas vezes isso não acontece? A bênção, mas às vezes eu busco a bênção. Isso foi o que aconteceu com ela. Ela foi para lá e o governo de Deus na vida dela acabou, morreu. Porque lá em Moabe não tem o governo de Deus. Tem o governo de Deus de uma forma que Deus governa em tudo, mas voluntária não. Ali as pessoas não aceitam Deus. E mais, além do governo de Deus, que representava ali por Elimeleque, ter morrido, o que mais aconteceu? Os filhos dela também morreram. O Malom e o Quelion também morreu. E aquilo representava enfermidade e desfalecimento. Ela estava enferma e já desfalecida. E aí ficou pior ainda a vida dela. Porque aquilo morreu e gerou algo pior na vida, que foi a amargura. Quando ela retorna para os campos de Judá, ela fala: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu saí com mãos cheias, voltei de mãos vazias, e o meu nome agora é amargura. Então lá nos campos de Moabe, aquilo que aparentemente te chama atenção, aquela bênção que você quer, mas quando você vai para conquistar a bênção, o que acontece? Quando a bênção se torna mais importante na sua vida, é que Deus morre no governo da sua vida. Você não é mais dirigido pelo Espírito Santo. E aí se você pensa que as coisas vão melhorar, vão piorar. Porque o que aconteceu com Noemi, ele aponta para as nossas vidas, ela ficou só. Perdeu o marido, perdeu os filhos. E pior,
quando ela estava lá nos campos de Moabe, buscando a bênção em si, a bênção pela bênção, o que aconteceu na vida dela? Os filhos dela, que representavam enfermidade, desfalecimento, ela estava com as suas necessidades, ela buscou satisfazer essas necessidades. Como? Casando seus filhos. Buscou alianças naquele lugar. Sabe, nesses dias nós temos orado por muitas coisas. Nós temos orado por casamento, por prosperidade, por saúde. E eu pergunto para você, qual que é o objetivo disso na sua vida? Porque se você olhar, você está buscando um casamento, e se você olhar para alguém e não perceber que aquela pessoa às vezes tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com o seu ministério, e você casar com essa pessoa, o que vai acontecer é que a sua necessidade não vai ser suprida, e pior, vai trazer uma consequência maior ainda sobre a sua vida, e aquilo que você inicialmente pensou que era uma bênção, se tornou um tormento na sua vida. Se você está orando por uma empresa e faz uma sociedade com alguém que não é a direção de Deus, aquilo que aparentemente era para se tornar uma bênção, nossa, mas que sociedade boa, é um bom negócio, vai ser ótimo. Mas acontece que nos campos de Moabe isso não vai subsistir, a única coisa que você vai ficar é com a consequência. Depois você vai ter uma sociedade com alguém que não vai ser bênção na sua vida, porque esta empresa, isso que você está buscando deveria ser uma consequência do seu relacionamento com Deus, e não uma busca de algo na sua vida que você quer satisfazer. Então o que aconteceu nos campos de Moabe? Primeira coisa, morreu Elimeleque, o governo de Deus deixa de existir. Segunda, Noemi ficou só, ela e os seus problemas. Terceiro, ela se uniu com o contexto lá representado por Orfa e Ruth, para satisfazer as suas necessidades. Quarto, nos campos de Moabe, nós jamais teremos nossas necessidades resolvidas, porque nós trocamos o objetivo pela consequência. E quinto, que foi a pior coisa, as consequências na vida dela se tornou muito pior. Então alguém que vivia debaixo do governo de Deus, alguém que era chamado de minha doçura, lá nos campos de Judá, havia um problema na sua vida, que é que não conseguia viver como Deus tinha falado para que vivesse, dependendo de Deus, necessitou de algo para curar o seu interior, olhou e viu uma bênção longe, falou assim, que lá pode atender minha vida, mas lá não era nos campos do Senhor. Ela saiu e perdeu tudo, ficou muito pior a situação dela, e ela voltou. Mas essas são as consequências de nós estarmos nos campos de Moabe. É o lugar aonde nós vamos buscar a bênção pela bênção. E Noemi voltou arrependida. Arrependida de quê? De ter olhado só para as bênçãos, de ter buscado satisfazer as suas necessidades, esquecer da sua vida com Deus. Aí ela voltou para os campos de Judá, aonde ela não tinha conseguido andar, onde ela não tinha conseguido cumprir o propósito de Deus, que era depender de Deus, estabelecer um relacionamento com Deus, estabelecer o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida dela, para que as bênçãos pudessem acontecer. Ela voltou para aquele lugar muito pior. Mas agora Deus, como ela reconheceu que ela foi para um lugar errado, que ela tinha um objetivo errado, que ela estava buscando a bênção em vez do Senhor das bênçãos, ela voltou arrependida, e Deus agora conduziu ela para os campos de Boaz. E lá nos campos de Boaz, o Senhor resolveu ensiná-la que a bênção é uma consequência, não um objetivo em si mesmo. E ela, representada por Ruth, começa a trabalhar nos campos de Boaz e casa-se com Boaz. Então veja bem, irmãos, ela estava nos campos de Judá, aonde Deus diz que mana leite e mel, por uma dificuldade de viver, por uma dificuldade de conseguir entrar na dependência do Espírito Santo, saiu para buscar aquilo que ela precisava,
perdeu tudo que tinha, ficou pior ainda, retornou agora aos campos de Judá. Lá nos campos de Judá, Deus levou ela para os campos de Boaz, e os campos de Boaz representam o templo dentro de Judá, ou seja, a própria presença de Deus. Boaz fala da força do Senhor, e ali Ruth, que representava a própria Noemi, foi trabalhar nesses campos, foi buscar de Deus uma forma de sobreviver, uma forma de realmente andar na presença de Deus. E aí ela se casou com Boaz. E Ruth ali representa Noemi. Pelo texto que nós vimos, as mulheres falavam que Noemi é que teve um filho. E esse relacionamento dentro dos campos de Boaz produziu um outro filho para Noemi. E a palavra de Deus diz que o nome desse filho é Obed. E Obed significa servo. Os dois primeiros filhos de Noemi, um chamava enfermidade e o outro chamava desfalecimento. Mas agora, nesse novo relacionamento com Deus, da forma correta, esperando por Deus, se relacionando com Deus, esperando a bênção como uma consequência na vida dela, aí surgiu um novo filho que chama servo. E essa é a consequência de quando você deixa de ter a bênção como objetivo e tem ela como consequência. A bênção que você recebe na sua vida vai afetar a sua vida espiritual de tal forma que você vai se tornar um servo. E essa primeira vida de Noemi, junto com seus filhos, morreram, porque dali não poderia sair descendência nenhuma. De enfermidade e de desfalecimento, nada pode produzir a partir disso. Mas desse novo filho de Noemi, nesse relacionamento com Boaz, produziu algo na vida dela que a tornou uma serva, alguém que as bênçãos que ela estava recebendo agora estava tratando com a alma dela. E esse servo foi o avô de Davi, e que foi pela descendência dele que Cristo nasceu. E isso é o tipo de fruto que vai surgir a partir das bênçãos que vem na nossa vida, que Deus quer que haja. Caso nós buscarmos as bênçãos sem ela produzir algo nas nossas vidas espirituais, significa que essa bênção não vai produzir nada que presta. Nós só vamos conseguir, dá licença, entender e termos a bênção completa do Senhor quando ela não só for algo material, mas quando ela atingir algo espiritual na minha vida. Eu me lembro essa semana, estava buscando a Deus. Tem uma irmã que está buscou de Deus uma orientação do que fazer. Nós oramos, Deus deu uma direção. Ela comprou um equipamento, foi comprar esse equipamento, foi lá nos Estados Unidos, não tinha aqui, maior dificuldade, chegou lá, não conseguiu trazer o equipamento, teve que vir embora, deixou o equipamento lá. Quando descobriu o irmão que foi para lá, pediu o irmão para trazer, o irmão trouxe, ela dependeu do favor, chegou lá na alfândega do equipamento, ficou lá, prenderam o equipamento. Aí depois vai buscar o equipamento, o pessoal não aceita liberar. E isso é uma história comprida, eu resumi aqui muito resumido. E nós começamos a orar, falar: Senhor, por quê? O Senhor não deu uma direção? Isso não é uma bênção na vida da minha irmã? Por que é que está parado? Por que isso é tão trabalhoso? Nós estamos buscando cumprir a tua vontade. E o Senhor colocou, meditando muito nessa semana sobre isso, o Senhor foi muito forte em falava: acontece que a bênção nos campos de Boaz fala de algo que você tem que trabalhar. E nesse trabalho que você vai fazer, a sua vida vai ser transformada. E esse é o objetivo maior da bênção que nós queremos, que eu quero te dar. Então busque a bênção, mas saiba que a bênção que parte de mim vai ser algo que vai te custar algo. Porque esse algo é a transformação da sua vida. Agora, quando a bênção vem, simplesmente porque vem sobre a sua vida, mas ela não produz algo no seu espírito, ela vai atrapalhar a sua vida. Mas quando algo realmente te custar algo, e você depender de mim, a bênção virá e vai produzir algo na sua vida. E dessa forma, bênção, não torna o centro da sua vida. E ela não tornando o centro da sua vida, você é abençoado. E eu sou glorificado nisso. E nós pegamos o exemplo disso na vida de Saul. Saul era um homem que tinha suas debilidades, suas fragilidades. Deus escolheu ele rei.
Saul era um homem que pensava que ele não era nada. A Bíblia diz que ele era de uma família muito importante. Mas quando Samuel foi falar com ele, ele falou assim: quem sou eu? Não sou nada, sou o menor da casa do meu pai. O meu pai é o menor da tribo de Benjamim. Nós não somos nada. Então ele era alguém que se via muito pequeno. Mas Deus olhou aquilo e deu um reino para ele. Mas o que Saul fez com o reino? O reino foi um objetivo na vida dele. Era uma bênção, era. Para satisfazer a necessidade dele, era. Mas se tornou o centro da vida dele. Porque isso era o objetivo de vida. E por isso Deus rejeitou Saul. Porque ele pegou aquela bênção que Deus deu. E ao invés de glorificar a Deus, se tornou aquela bênção o centro da vida dele. E aquela bênção que se tornou o centro não afetou a vida dele interior, não transformou a vida dele, não levou ele a uma posição parecida com o Senhor Jesus. Ele não cresceu, ele idolatrou aquilo. E por isso Deus o dispensou. Aquela bênção que era para ser uma bênção passou a ser uma maldição. Já Davi, o que aconteceu com Davi? Deus também deu um reino para Davi. Só que quanto tempo levou? O que custou o reino para Saul? Nada, quase nada. Deus o ungiu e ele foi lá e recebeu o reino. Mas para Davi, Deus o ungiu, e quantos anos ele passou sendo treinado, trabalhado, para poder se apropriar daquela bênção. Então, irmão, sabe, às vezes você está buscando uma bênção do Senhor, mas eu quero te falar o seguinte: se você tem isso como objetivo de vida, isso vai prejudicar a sua vida. E se essa bênção que você está buscando dominar você de tal sorte que se torne o centro da sua vida, não vai adiantar nada para você, mesmo que você conquiste isso. Porque a bênção tem que ser uma consequência do seu relacionamento com Deus. Davi se relacionou tanto com Deus, Deus tratou tanto a vida dele, que quando ele se tornou rei, aquele reino era simplesmente ele olhava ele como um presente de Deus para a vida dele. Jamais aquele reino se tornou o centro da vida de Davi. E é por isso que Deus transformou aquele reino para toda a eternidade. Se você olhar na Bíblia, as pessoas que Jesus curou, as pessoas que chegavam, Jesus impunha as mãos e curava. Cadê essas pessoas quando no dia do Pentecostes lá tinham só 120 pessoas? Cadê todas aquelas pessoas que foram abençoadas? Não estavam ali. Por que não estavam ali? Porque elas foram atrás de Jesus só por conta da bênção. Receberam e foram embora. E o que adiantou essa bênção na vida delas? Nada. Quantas pessoas foram libertas do diabo pelo Senhor? Eram possessas, estavam sendo oprimidas. O Senhor foi e libertou. Cadê? O que aconteceu? Ficou livre, foi embora. E aí o que aconteceu? Vai passar toda a eternidade com os demônios, que ela queria ficar livre. Porque no dia do Pentecostes tinha só 120. Aquelas pessoas que estavam com fome foram saciadas, foram embora. Por quê? Buscavam a bênção pela bênção. Eu diria para você, se você quer ser abençoado, e é uma ordem de Deus, Deus quer te abençoar, mas nunca tenha em mente a bênção. Busque o Senhor, se encha dele, do relacionamento com Ele, que as consequências serão bênçãos na sua vida. E essas bênçãos desse relacionamento com o Senhor vai tratar a sua vida. E tratando a sua vida, a bênção vai cumprir o propósito para que veio, que é de levar você a estar mais perto do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Gostaria que você fechasse seus olhos. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu quero ser abençoado pelo Senhor. Mas eu não quero que bênção nenhuma que eu busque diante de Deus venha se tornar o centro da minha vida e venha me separar do Senhor. Eu gostaria de falar muitas outras coisas, mas não sei porquê Deus não... Há uma dificuldade, para me expressar isso diante dos irmãos que gostaria de falar, não sei porquê disso também. Mas eu quero falar para você que esse projeto que nós estabelecemos, sabe, ele representa para nós um campo de Boaz.
Ele representa um lugar onde nós vamos trabalhar, como Ruth trabalhou ali no campos de Boaz. Até que ela se casou com Boaz, e desse relacionamento saiu. Ela foi suprida todo o tempo, e nasceu Obed. Obed ali simboliza nós sermos transformados em servos. É uma grande oportunidade que Deus está nos dando, de nós entrarmos nesse projeto, buscarmos o Senhor para que as bênçãos venham sobre as nossas vidas. Se você deseja bênçãos do Senhor na sua vida, busque o Senhor, se encha da presença de Deus. Largue a bênção por ela, por si só. E que Deus vai nos abençoar. E que Deus vai tocar o seu coração e transformar a sua vida. Se você é alguém que quer tocar o coração de Deus, eu queria que você orasse junto com a pessoa que está do seu lado agora e a abençoasse. Pedisse ao Espírito Santo que abençoe essa pessoa. Que peça a Deus que toque no coração dela, para que o objetivo de vida dessa pessoa seja um relacionamento com o Senhor, para que bênçãos possam ser produzidas a partir daí. Essa é a forma de você abençoar as pessoas, produzindo nelas um relacionamento com o Senhor, uma revelação da necessidade de se relacionar com o Senhor, para que as bênçãos sejam conquistadas. Ore com a pessoa do seu lado, abençoe a vida dela.